Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem multiplicar suas fortunas enquanto outras lutam para sair do lugar? A verdade é que os milionários e bilionários não chegaram lá por sorte, mas por dominar uma fórmula que poucos conhecem. A boa notícia? Essa fórmula secreta está ao seu alcance. Se você deseja prosperidade e sonha em transformar seu dinheiro em uma fonte de riqueza crescente, está no lugar certo. Vamos explorar como os ricos fazem seu dinheiro crescer de forma exponencial. 1. O poder dos juros compostos. A mágica dos juros compostos é, sem dúvida, uma das fórmulas mais poderosas que os milionários e bilionários utilizam para fazer seu dinheiro crescer exponencialmente. Diferente dos juros simples, que incidem apenas sobre o valor inicial, os juros compostos geram retornos sobre o valor inicial e sobre os rendimentos acumulados. Isso significa que, ao longo do tempo, os ganhos começam a crescer em uma curva ascendente, acelerando o acúmulo de riqueza. Albert Einstein chamava os juros compostos de a oitava maravilha do mundo, e ele tinha razão. Quem o domina, vê sua prosperidade crescer de forma quase automática. O segredo é começar a investir cedo e com consistência, permitindo que o tempo trabalhe a seu favor. A chave para aproveitar ao máximo os juros compostos é a paciência. É comum as pessoas desistirem nos primeiros anos, quando os retornos parecem tímidos. Contudo, os ricos sabem que o verdadeiro potencial surge a longo prazo, quando o crescimento exponencial finalmente acontece. A ideia é reinvestir os rendimentos gerados para continuar ampliando o capital. Um exemplo prático. Imagine investir R$1.000 em um fundo que rende 10% ao ano. No primeiro ano, você terá R$1.100, mas no 10º ano, essa quantia será bem mais impressionante, mostrando o efeito multiplicador da riqueza. Para quem deseja ver seu dinheiro crescer exponencialmente, o ideal é buscar investimentos com potencial de retorno consistente e evitar retiradas que possam interromper esse ciclo. Muitas vezes, os ricos vivem de uma fração de seus ganhos, permitindo que o grosso de sua riqueza siga crescendo de maneira composta. Se você quer seguir o caminho da riqueza, comece a colocar os juros compostos para trabalhar por você o quanto antes. 2. Diversificação inteligente de investimentos. Outro pilar fundamental que os milionários e bilionários adotam é a diversificação inteligente de seus investimentos. Confiar em uma única fonte de renda ou em apenas um tipo de ativo pode ser um risco enorme, algo que os ricos entendem profundamente. Ao distribuir seus investimentos em diferentes categorias, eles conseguem proteger seu patrimônio e aumentar suas chances de sucesso. A famosa frase "eu não coloque todos os ovos na mesma cesta" não é apenas um clichê, é uma estratégia usada pela elite financeira para garantir que, mesmo se um setor estiver em queda, outros possam compensar. Os ricos diversificam seus investimentos em ações, imóveis, títulos, commodities e até em mercados internacionais, garantindo que suas fortunas continuem a crescer em diferentes cenários econômicos. Esse equilíbrio é o que gera resiliência ao patrimônio, algo essencial para evitar perdas devastadoras e assegurar o crescimento contínuo. Um exemplo é o portfólio de muitos bilionários, que tem uma mescla de renda fixa e variável, combinando segurança com oportunidades de alto rendimento. Para aplicar isso na prática, uma pessoa que deseja crescer seu capital deve estudar diferentes mercados e entender onde está o potencial de retorno. Não é necessário ser um especialista em todos os setores, mas é crucial contar com profissionais ou ferramentas que ajudem a fazer escolhas diversificadas e inteligentes. Diversificação não é só sobre quantidade, mas sobre qualidade e estratégia. 3. Renda passiva como pilar da riqueza. Se há algo que diferencia os ricos das pessoas comuns, é a capacidade de gerar renda passiva. A renda passiva é o dinheiro que entra sem a necessidade de esforço constante. Ao contrário de trocar tempo por dinheiro, como ocorre em um emprego tradicional, os milionários e bilionários se concentram em construir fontes de renda que funcionam automaticamente. Seja através de aluguéis de imóveis, dividendos de ações, royalties de livros ou direitos autorais, essa renda se acumula continuamente, mesmo enquanto dormem. A liberdade financeira que a renda passiva proporciona é um dos grandes segredos da prosperidade. A construção de renda passiva não acontece do dia para a noite, mas é um dos pilares mais sólidos para quem deseja alcançar riqueza sustentável. Investimentos em imóveis, por exemplo, são uma das formas mais clássicas de garantir esse tipo de retorno.
Imagine possuir um apartamento alugado que gere um fluxo mensal de dinheiro. Com o tempo, esse valor pode ser reinvestido ou utilizado para financiar outros projetos de maior escala, gerando um ciclo de prosperidade contínua. Da mesma forma, investimentos em ações de empresas que pagam dividendos regularmente são uma estratégia muito adotada pelos mais ricos. A grande sacada é que a renda passiva libera as pessoas da necessidade de trocar tempo por dinheiro, permitindo que elas foquem em outras atividades ou projetos que potencialmente podem gerar ainda mais riqueza. Uma vez que essa fonte de renda está funcionando, a sensação de segurança e liberdade financeira permite explorar novas oportunidades de crescimento exponencial. 4. Reinvestimento contínuo dos lucros. Uma das estratégias mais inteligentes e poderosas que os milionários e bilionários adotam é o reinvestimento contínuo dos lucros. Não basta simplesmente ganhar dinheiro, o segredo está em como você usa esse dinheiro para gerar ainda mais riqueza. Quando os ricos obtêm lucros, seja de negócios ou de investimentos, eles não gastam tudo em luxos imediatos. Em vez disso, reinvestem boa parte do que ganham, o que cria um efeito de bola de neve em seu patrimônio. O capital se multiplica de forma contínua, permitindo que a riqueza cresça exponencialmente ao longo do tempo. Esse princípio pode ser aplicado em diversas áreas. Se alguém possui uma pequena empresa, por exemplo, pode usar os lucros para expandir o negócio, melhorar a infraestrutura ou investir em novos produtos. No caso de investimentos, o reinvestimento dos dividendos ou dos rendimentos de aplicações financeiras é uma das formas mais seguras de acelerar o crescimento do capital. Esse processo cria uma espécie de motor financeiro que, quanto mais é alimentado, mais rápido ele gira, gerando mais renda e, eventualmente, liberdade financeira. Um exemplo claro é o que acontece com os grandes investidores no mercado de ações. Eles costumam reinvestir os dividendos recebidos para comprar mais ações, aumentando, assim, sua participação na empresa e o valor dos dividendos futuros. É um ciclo virtuoso que continua a gerar riqueza de forma exponencial, criando um futuro financeiro estável e próspero. 5. Uso de alavancagem financeira. Os ricos não apenas dependem de seu próprio capital para crescer suas fortunas, eles sabem como utilizar a alavancagem financeira de forma estratégica. A alavancagem, em termos simples, é usar recursos de terceiros, como empréstimos ou financiamentos, para aumentar o potencial de retorno de um investimento. Isso não significa correr riscos desnecessários, mas sim identificar oportunidades onde o retorno será maior do que o custo de usar capital externo. Quando feita corretamente, a alavancagem pode acelerar a construção de riqueza e abrir portas que, de outra forma, estariam fora de alcance. Imagine um investidor que compra um imóvel com um financiamento. Ele pode alugar esse imóvel e usar o dinheiro do aluguel para pagar o empréstimo, enquanto o bem se valoriza ao longo do tempo. O lucro aqui está tanto no valor crescente do ativo quanto na renda gerada sem precisar comprometer grandes quantias de seu próprio dinheiro. A alavancagem pode ser um verdadeiro catalisador de riqueza, permitindo que os ricos entrem em negócios de alto valor sem precisar ter todo o capital disponível desde o início. No entanto, o uso da alavancagem exige cautela e conhecimento. Um erro comum é assumir dívidas sem um plano de retorno claro, o que pode levar a perdas. Os ricos, no entanto, sabem como calcular riscos e se cercam de bons consultores para tomar decisões baseadas em dados sólidos. Quando feita corretamente, a alavancagem não é um risco, é uma estratégia de multiplicação. 6. Negócios com alto potencial de escalabilidade. A criação ou investimento em negócios com alto potencial de escalabilidade é uma característica comum entre os mais ricos. Enquanto muitos empreendedores se limitam a negócios locais ou que dependem diretamente de sua presença, os bilionários pensam em grande escala. Eles procuram por modelos de negócios que possam crescer sem depender de um aumento proporcional dos custos. Exemplos disso incluem empresas de tecnologia, onde um produto digital pode ser replicado e vendido milhares de vezes sem grandes custos adicionais. A escalabilidade permite que os lucros cresçam exponencialmente. Um exemplo disso são plataformas online, como marketplaces ou serviços de assinatura, que podem alcançar milhões de usuários com os mesmos recursos de base. Pense nas gigantes da tecnologia como Amazon, Google ou Facebook.
Elas conseguem atender bilhões de pessoas ao redor do mundo sem que isso signifique uma explosão nos custos operacionais. Esse é o tipo de mentalidade que os ricos adotam ao buscar negócios, algo que possa crescer de forma rápida e lucrativa, atingindo um grande número de pessoas. Além disso, os negócios escaláveis têm um potencial de valorização altíssimo, atraindo investidores que buscam grandes retornos. Isso faz com que os empreendedores, em vez de venderem um produto ou serviço de forma limitada, criem soluções que possam ser replicadas e expandidas globalmente. É esse pensamento de grandeza que separa os ricos daqueles que estão apenas começando, e que pode ser a chave para um crescimento financeiro acelerado. Agora que você conhece as estratégias que os ricos utilizam para fazer seu dinheiro crescer exponencialmente, a pergunta que fica é: você está pronto para colocar isso em prática? Os princípios dos juros compostos, diversificação, renda passiva e outros não são apenas para bilionários, se estão ao seu alcance, e o melhor momento para começar é agora. O que você está esperando para investir no seu futuro financeiro e construir a prosperidade que sempre sonhou? Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo mais sobre como transformar sua vida financeira e alcançar a liberdade que merece.